Bom, está gravando. Vocês devem ter visto, eu coloquei um PDF desse livro aqui, né, que eu escaneei essa semana, para a gente poder trabalhar em cima dele. Na verdade, depois eu fiquei pensando, eu deveria, se a gente fosse seguir a ordem, né, ter escaneado esse livro, né, porque esse livro foi publicado em 2005 e esse livro foi publicado em 2006, né, então tem uma diferença. Mas eu optei por pegar esse porque é a última aula do ano e eu não queria começar uma coisa porque depois a gente vai ficar 2 semanas sem se ver, né? Porque sexta-feira que vem é véspera de Natal e a outra sexta-feira é véspera de Ano Novo, é ponto facultativo. Então a gente não vai ter aula, a gente só vai se encontrar de novo no dia 7 de janeiro. E esse livro é um livro muito mais complexo, né? Que dá conta de um período muito maior. Então, que é um livro de conversas da Glória Ferreira com o Nelson Félix, né? Conversas que duraram 6 anos, né? E que foram realizadas ao longo de 6 anos, melhor dizendo, né? E esse aqui é um livro... Boa tarde. Então, esse livro aqui é um livro sobre uma única exposição e ele é um livro mais simples. Na verdade, esse livro é um catálogo de uma exposição, né? E aí ele tem uma estrutura mais simples do que o outro, que é muito mais complexo. Então, eu achei que talvez a gente consiga dar conta desse livro todo hoje, e aí a gente já fecha mais um terceiro livro, né? E aí, em janeiro, a gente pega o Trilogias, que é esse livro feito pela Glória Ferreira, né, com o Nelson Félix, né? Então, a Glória Ferreira é uma das maiores curadoras e críticas de arte, né, do Brasil, né? Uma pessoa muito importante, respeitabilíssima. E ela desenvolveu uma intensa relação, né? Você vê que já o Livro Verde tem um texto dela, mas ela participou da organização do Livro Verde, né? E o livro seguinte do Nelson, que é esse, aí é basicamente o livro dos dois, né? Ela ficou tendo conversas com ele, gravando essas conversas, e depois ela transcreve e seleciona algumas passagens dessas conversas e organiza de modo não cronológico, mas temático, né? Então, é um livro bem mais complexo. Então, vou deixar para a gente trabalhar esse livro em janeiro. E aí, hoje, na aula de hoje, eu queria me centrar nesse livro, que é um livro bem mais simples, que é um livro, em tese, é um catálogo de uma exposição, né? Que você vê uma exposição tão bem feita e que gera um livro, né, como catálogo, né? Então, hoje eu vou falar desse livro, tá? E aí, em janeiro, eu vou escanear esse livro para a gente poder trabalhar em cima dele, tá? Queria dizer também que eu já coloquei lá hoje no Google Classroom agora, né, a descrição daquela tarefa que eu passei para vocês me entregarem também no dia 7 de janeiro, né, que vai ser a primeira avaliação da disciplina, tá? Que basicamente é para vocês escreverem um texto a partir do que vocês, né, entenderam dos 2 primeiros livros com os quais a gente trabalhou, né? O livro da Cossack Naif, de 98, e o Livro Verde, de 2001, tá? Então, assim, esse livro, né, se chama Nelson Félix Camille, né? Camille é o nome de uma exposição que o Nelson faz a convite do Museu Vale do Rio Doce, que é um museu que fica em Vila Velha, né? Ao lado de Vitória, né? E que
mas o Nelson se refere a ele como Vitória, né? Normalmente aqui nas discussões ele fala de Vitória, né? Então eu vou falar também Vitória, no Espírito Santo, né? É um museu importante, é um museu que realizou eventos sobre arte muito importantes, né? E abrigou exposições importantes, é um museu com muita grana, né? Então podendo fazer eventos muito grandes, com convidados internacionais, e também convidando artistas para fazerem trabalhos de uma escala maior, né? Esse museu ele é um galpão enorme, o espaço expositivo dele é um enorme galpão. Ele acontece numa zona ali do Cais do Porto, região portuária, né, de Vitória, né? Então você tem esses armazéns, né? E é esse armazém que o Nelson vai tomar como espaço positivo para a construção do trabalho dele. Só que para entender esse trabalho, a gente tem que entender o que aconteceu entre 2001 e 2006, quando ele faz essa exposição, né? E aqui a gente já vai ver claramente anunciado, né, o Cruz na América como um trabalho já realizado, né? E esse trabalho, o Camille, ele surge como um primeiro desdobramento do Cruz na América, dando origem a um novo trabalho, um novo projeto, que aqui ainda não tem esse título, embora você veja pelos desenhos que ele já tem total clareza, né, do que ele vai fazer depois, né? Pelo menos uma parte do que ele vai fazer depois, e esse novo ciclo de trabalhos vai ser isso que ele vai chamar depois de Concerto para Encanto e Anel. Tá? Eu vou colocar aqui no modo de apresentação de tela inteira para a gente poder trabalhar com o livro. Então, o livro é esse aqui, né? É essa região aí, e ele... Depois eu vou falar um pouco dessas fotos, né? Mas aqui tem duas coisas no livro, além das fotos da exposição e de algumas fotos de trabalhos anteriores do Nelson, eles têm dois materiais de textos que são o texto que o Ronaldo Brito, que é também um curador, um crítico de arte muito importante, né? Professor da PUC do Rio de Janeiro, escreveu para a exposição, né? O Nelson convidou a ele para escrever o texto para a exposição, na época. E aí, para a publicação do livro, o Nelson fez essa entrevista, né, com o Nuno Faria, e aí essa entrevista também é publicada, né, com esse título, A Gravidade é um Mistério do Corpo, o texto Ronaldo Brito, corrigir pelo erro. Então, o que eu queria hoje é trabalhar tanto o texto do Ronaldo Brito, quanto a conversa do Nelson Félix com o Nuno Faria. O texto do Ronaldo Brito, ele é único e exclusivamente sobre aquela exposição, porque ele é um texto de exposição, né? É um texto que os visitantes da exposição tinham acesso a esse texto quando iam à exposição. Já a entrevista foi feita depois, né, quando o Nelson já estava de volta na casa dele, né, em Friburgo, em Muri. E essa conversa, obviamente, que não se atém apenas à exposição, se atém ao lugar da exposição dentro da obra do Nelson, né? Então, é nessa conversa que ele vai explicar como é que surge o trabalho e que relação que o trabalho tem com os trabalhos anteriores dele, né? Então, eu queria fazer primeiro um passeio, né, pelas imagens, né?
para explicar um pouco a vocês. Então, as primeiras imagens são os, a, vamos dizer, a exposição consiste em um trabalho único, né? Como sempre, o Nelson tem essa ideia, né? Então, ela começa com essas fotos dos blocos de mármore Carrara que ele traz da Itália, né? Para a realização das peças esculturais, né? Das esculturas, né? Essa peça ela já vem cortada, né? Esse anel, né? Depois, vocês sabem que o título do projeto inteiro vai ser Concerto para Encanto e Anel. E o anel é essa peça, né, que vai dar origem a todo o projeto, né, não só essa exposição, mas aos outros projetos, os outros trabalhos que pertencem a esse projeto. Né. Aqui já aparece o bloco que vai dar origem aos 2 cubos, que também são peças, são esculturas. Né. Vocês veem que aqui na parede tem um desenho da escultura do anel e dos 2 pequenos anéis que vão ficar no interior do anel grande, tá? Esses pequenos anéis são os anéis que depois ele vai viajar pelo mundo com esses anéis, né? Então, o bloco chega assim, ele começa a escavar, né, a pedra para dar criar as formas geométricas que ele quer, né? São formas bastante minimalistas, vamos dizer assim, né? Geométricas, né? São esses anéis e 2 cubos, tá vendo? Isso aqui são as peças no ateliê, né, do Nelson, lá em Muri, né? Um ateliê bem grande, né? E aí aqui já tem uma primeira foto do galpão lá em Vitória, do Museu da Vale do Rio Doce, onde o trabalho vai ser executado. Né? Então tem o texto do Ronaldo Brito. E aqui um certo making of da exposição, né? Que vai consistir basicamente desses travessões, né, de ferro. Né? Então, o material ferro e mármore de Carrara, né? Então, a instalação dessas vigas de ferro, né? Tá vendo? Aí essa característica do trabalho do Nelson, né? Que tem uma escala, né? Um peso, né? Que envolve sempre um número muito grande de maquinário e pessoal, né? Assim. Então, as peças sendo instaladas lá, né, nesse galpão, que é o galpão expositivo do Museu da Vale do Rio Doce, né? Tá vendo o anel sendo retirado do caminhão e colocado no interior desse galpão. Então, todo o processo de montagem da exposição, né, que é bem complexo. Tá vendo o próprio Nelson aqui participando, né? E aí, aqui, já se aproximando né, vocês veem que são 2 salões, né? Tem essa pequena abertura aqui entre um salão e outro, né, onde essas peças dialogam. Né? Então, o Nelson aqui trabalhando no posicionamento dos cubos. Né? Então, você vê, são esses 2 grandes cubos e o anel lá na outra sala. Né? Na sala de cá, onde estão os cubos, as vigas de ferro, elas são sempre horizontais, e no salão de lá, elas são até chegar no anel horizontais, mas depois do anel elas se tornam inclinadas, e a inclinação é a inclinação dos 23 graus, que a gente já sabe, né? Da importância, tá vendo? Isso tudo são fotos da montagem, né, do processo de montagem. E aí aqui já são fotos do trabalho, né, Camilo, trabalho montado, tá vendo? Então,
é uma coisa impressionante. Isso eu nem vou lembrar quando foi, mas quer dizer, eu vou lembrar que foi exatamente no período expositivo, né? Essa exposição ficou, vamos dizer, em cartaz de outubro de 2006 a fevereiro de 2007. Então, eu devo ter visto em 2006. Eu fui participar de um evento na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, né? E, e os professores que estavam me recebendo me levaram para ver essa exposição. Me levaram para conhecer o museu da Vale e a exposição que estava acontecendo lá. Então, eu nem sabia que esse Nelson, o autor dessa exposição, era o mesmo daquele livro da Cossack Naif que eu via nas livrarias, né? Eu não fiz essa correlação no primeiro momento, e eu não sabia nada sobre esse artista, mas eu tive essa sorte de ver essa exposição. E o que é engraçado é que eu lembro menos dessa parte expositiva, eu lembro mais dos desenhos, que vocês vão ver, que também fazem parte da exposição. Então, vocês estão vendo assim, então as vigas de ferro, elas se mantêm horizontais até o momento que elas encontram o anel, e quando elas encontram o anel, elas passam, elas ficam nessa inclinação de 23 graus, tá vendo? Vocês percebam que ele tem que furar, fazer furos na parede, né? Bem rústicos, bem brutos, né? Sem acabamento nenhum, né? Existe uma inclinação da peça, né? Então tem um buraco aqui, né, embaixo, que faz com que ela fique inclinada, né? Então as peças também estão inclinadas, né? Tá vendo? E dentro do grande anel você tem esses dois pequenos anéis, né? Tá vendo? De mármore de Carrara. São esses pequenos anéis, com esses pequenos anéis que ele vai rodar o mundo depois, né? Então é uma peça de uma beleza enorme, tá vendo? Você tem um momento que você tem essa visão aqui do todo, né? Dos dois pavilhões, né? Então é como se fosse uma peça única, uma única escultura em que o próprio, num procedimento bem típico do Nelson, né? Em que o próprio Museu da Vale vira parte dessa escultura, né? Tá vendo? Existe um buraco aqui, né, que é feito escavado para produzir essa inclinação aqui da escultura, né? Quer dizer, um dos cubos não está inclinado, mas o outro está, né? Tá vendo? Bom, e aí, num compartimento fora, que você subia uma escadinha e encontrava um salão, você tem esses objetos esses desenhos que são desenhos que ele fez especialmente para a exposição, e nesses desenhos a gente vai ver, ele já tematiza, já sabe o que ele vai fazer depois, e esse trabalho posterior que ele vai chamar de desenho no mundo, tá? Que é o segundo trabalho do Concerto para Encanto e Anel. Esse trabalho, esses desenhos, eles são feitos em cima de gravuras que o Nelson está vendo. Essa parte lateral aqui, né? Isso aqui são gravuras. Isso é um trabalho que o Nelson, se vocês forem ver, ah,
Tem uns... Achava que... Achava que isso estava aqui, em algum lugar. Mas não está. Bom, infelizmente não está. Mas é um trabalho que ele fez com gravura, eu acho que lá em Porto Alegre, se não me engano, lá no Instituto Iberico Camargo. E aí ele tinha essas gravuras, só essa parte aqui, né, impressa, e o resto branco. E aí ele começa a escrever, fazer desenhos nessas gravuras, né? Essas gravuras são feitas com formas, com partes do corpo dele, né? Semelhante àquele trabalho, o Mesas, né? Então, todos os desenhos são feitos em cima dessas gravuras, e aqui esses desenhos são tematizações dessa relação entre... Depois eu vou mostrar para vocês em maior detalhe. Mas desses desenhos, talvez o que mostre com mais clareza o projeto é esse último aqui. Então, o trabalho que ele realiza no Espírito Santo está aqui. Né? Só que esse trabalho ele faz referência a um lugar na Bolívia chamada uma cidadezinha chamada Camiri. Né? Daí o título da exposição. Camiri é mais ou menos o lugar onde fica o ponto em que os dois segmentos da cruz na América se encontram. Então, nesse ponto está a cidade de Camiri. E ele conta isso na entrevista, né, com o Nuno Faria, que ele sempre pensava em fazer algum trabalho naquele ponto, né, porque então, aqui tem um desenho que é o desenho da Cruz na América, né? Então, aqui, ou seja, então, nesse momento aqui, né, quer dizer, lá em 2001, no último livro, ele ainda não falava no Cruz da América, mas aqui isso já é uma coisa consolidada. O Cruz da América, inclusive, lá no livro de 2001, no livro verde, ele só tinha realizado o Grande Buda, que fica aqui, né, no Acre, e o Mesa, que fica aqui no Pampa, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ele tinha feito esses dois trabalhos já, mas depois ele vai fazer o Vazio Coração Deserto, aqui no deserto do Atacama, que é... Então, na página seguinte, existem fotografias que mostram isso. Tá vendo? O Mesa, lá no Pampa, o Grande Buda, lá no Acre, né? Aí ele faz esse trabalho aqui, que é o Vazio Coração Deserto, que é uma série de fotos, na verdade são 6 fotos, né? Que ele faz no deserto. Esse trabalho é o Vazio Coração Deserto, e tem o Vazio Coração Litoral, que é
essa bola de mármore com pinos de metal que ele abandona no litoral do Ceará. Né? Então, esses 4 trabalhos constituem o Cruz da América. Né? Só que vocês veem que, então, deserto, mar, pampa, floresta. Né? Então, 4 figuras do tempo, né? No caso do Grande Buda, do Vazio Coração Litoral e do Mesa, tempos muito longos, né? E no caso do Vazio Coração, um instante, que é o instante da foto, né? Com uma abertura do diafragma, uma velocidade que é a velocidade da pulsação, do batimento cardíaco dele. Então, existe esse ponto aqui na interseção entre os 2 segmentos que cai perto dessa cidade que é Camille. Né? Coincidência, a cidade onde o Che Guevara morreu assassinado. Né? E ele sempre pensou em fazer alguma coisa aqui, mas ele não sabia exatamente. E aí, esse trabalho é um modo que ele achou mais interessante, por isso se chama Camille. Só que o trabalho não acontece exatamente em Camille, porque quando ele recebe o convite do Museu da Vale do Rio Doce para fazer o trabalho aqui, né, no litoral do Espírito Santo, ele descobre que Vitória, que o local do museu, está no mesmo paralelo de Camille, e não só no mesmo paralelo, ele está no mesmo paralelo a 23 graus, né, de inclinação. Né? Então, como a Terra não é plana, né, esse lugar onde está a Vitória, se eu inclino 23 graus, eu dou em Camille. Né? E aí ele falou, não, perfeito, eu vou estar trabalhando de novo com a inclinação de 23 graus, eu vou fazer um trabalho sobre esse centro, mas o trabalho propriamente vai estar aqui. Então, é quase como se o Cruz na América fizesse um rebatimento assim. Né? E esse segmento aqui, ele caísse, né? e formasse esses 2 pontos aqui, Vitória e Camille, na Bolívia. Então, o que ele faz? Ele faz a escultura no prédio do Museu da Vale do Rio Doce, lá no Galpão, mas ele vai a Camille e, em Camille, ele tira uma foto com uma máquina que está atrás dele, olhando na direção do Museu da Vale. E depois, no Museu da Vale, ele tira uma foto com a câmera atrás dele, ele olhando na direção de Camille. Né? Então, isso aparece aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele está em Camille, na Bolívia, olhando na direção do Vale, do Museu da Vale do Rio Doce. E aqui ele está no Museu da Vale do Rio Doce, olhando na direção de Camille. Essas 2 fotos, elas não aparecem na exposição, mas elas aparecem no convite para a exposição, só. Né? Mas quem assiste a exposição fica sabendo, né, que há uma referência a Camille, porque o título do trabalho é Camille. Tá? Então, eles depois têm essa conversa, né? Então aqui já surgem muito esses desenhos que o Nelson vai começar a fazer, né, em mapas, que vai se tornar uma marca central do trabalho dele, né? Aqui já começam a aparecer vários, né? Além desse aqui, né, que é o do desenho do Cruz na América, né, que também é um... Então ele vai sempre trabalhar com os mapas, né, a partir do momento que ele começa a fazer esses trabalhos com escala geográfica, né, como diz a Gabriela Mota, né? Então o que eu queria fazer
uma vez que eu tenha... Então, voltando a esse último desenho, né, da exposição, né, que ficava num outro salão, né, que você subia uma escadinha, e aí Engraçado que o que ficou na minha mente mais do que tudo foram esses desenhos, né, assim, é incrível isso, né? Eu lembro de ver esses desenhos. Eu fiquei muito impactado pelos desenhos, né? Eu sempre fico muito impactado pelos desenhos do... mas não é aqui, não. Deve ser no livro da Glória. Mas se vocês veem bem, vocês estão vendo, ele faz esse rebatimento. Então, esse desenho aqui mostra o Camire, né? O Camire, você tem um trabalho feito aqui no Espírito Santo e você tem a saída dele a Camille. Então, o que ele faz? Ele rebate isso está no hemisfério sul, ele rebate para o hemisfério norte. Aí no hemisfério norte, está vendo? Ele mantém essa inclinação, né, de 23 graus, e aí isso vai dar num lugar em Yucatán, no México, e em outro lugar no mar de São Juan. Então ele vai a esses dois locais, né, fazer... Espera lá, vou ter que abrir isso aqui para mostrar para vocês. Isso já é o berceuse, né? Então, aqui está vendo a partir do Cruz na América. Essas aqui que são as fotos que ele faz lá no deserto do Atacama, que são fotos bem estouradas, né? Tá vendo? São 6 fotos. Ele faz uma para o norte, uma para o sul, uma para o leste, uma para o oeste, uma para baixo e uma para cima, né? Então, aí ele escreve aqui, tá vendo? A cruz gira até a latitude, né? Ela é inclinada, ela gira até se tornar um paralelo, né? Ela gira até a latitude e o centro se desloca 23 graus. E aí Camille está aqui no centro da cruz, né? Aí ele diz, primeira exposição, Museu Vale. Tá vendo? Aí tem esse desenho aqui. Essa coisa, ela se desloca 23 graus e forma um paralelo, né? Tudo é 23 graus, né? O centro desliza 23 graus sobre a latitude, né? Então, aqui a foto de Camille olhando o museu, olhando para o museu, né? O anel. A inclinação de 23 graus, tá vendo? Isso aqui é o trabalho que vai vir depois, né? Então, essa exposição. E aí, ele vai fazer construir um retângulo no mundo por rebatimento de coordenadas, né? Então, ele vai fazer esses 2 trabalhos no Mar do Caribe, depois ele vai fazer um trabalho em Dongsha, no Mar da China, depois ele vai fazer esse trabalho na Austrália e o outro é Camille, né? Tá. Então é isso. Então, esse desenho que ele apresenta lá na exposição,
Ou seja, ele já sabia que ele ia fazer isso, tá vendo? Aqui é o litoral da Austrália, aqui é o Mar da China, e aí, a esses dois trabalhos aqui, né, o Camiri, que é Vitória e Bolívia, ele faz corresponder dois trabalhos no Mar de São Juan e em Yucatán, no México, tá? Mas eu achei que tivesse fotos desses... pera lá. Ah, e ainda vai ter também uma ida à Islândia, tá? Então você tem essa foto aqui de Camiri, que se inverte no hemisfério norte, com essa ida até a Islândia, né? Ah, tá vendo aqui, ó. Esses trabalhos aqui são esses mesmos anéis, dois anéis, que ele abandona nesses lugares, né? É, tá vendo? Caribe, Anguilha, República Dominicana. Dongsha, Mar da China, Karrata, Austrália, tá vendo? Então, esses elos que estão menores, ele vai abandonar nesses lugares que são definidos por esses pontos, né? Tá vendo? Tem aros menores aqui, né, no Mar da China, aqui já é Austrália, tá vendo? E, por fim, essa foto lá na Islândia, né? Ainda não. Aqui também está aparecendo os trabalhos que ele vai fazer depois nas cavalariças do Parque Lage. Mas nesse primeiro desenho, aqui nesse primeiro momento, ele ainda não sabe disso. Mas ele já sabe que ele vai fazer esses trabalhos no fazendo esse retângulo no mundo, que ele vai chamar de desenho no mundo. Tá? Que até foi o título que eu usei para escrever o meu texto sobre ele, né? Nelson Félix, Desenho no Mundo. Né? Vocês estão acompanhando? Estão em dúvida? Pode me interromper, tá? A qualquer momento. Então, o que eu queria propor é da gente começar lendo o texto do Rodrigo não, do Ronaldo, que é um texto muito bonito. E depois a gente lê algumas passagens da entrevista, onde ele vai explicar o processo todo. Então, eu queria propor da gente ler esse texto, não é um texto muito longo, tá? Da gente ler juntos. Então, a gente tem que supor isso, né? Que a Cruz da América já está realizado, né? Na verdade, o livro fundamental para entender a Cruz da América é esse livro aqui anterior, né? Que ele fez com a Glória Ferreira, mas a gente vai deixar para trabalhar isso em janeiro, tá? Então, a gente tem que pressupor que o Cruz da América já está realizado, né? Que ele não estava lá em 2001, né? Só tinha 2 trabalhos realizados em 2001, faltavam 2 ainda, mas agora já estão realizados, e aí já surge esse desdobramento, né, do Cruz da América. Então, aí já tem uma especificidade do trabalho do Nelson, né? É que é essa ideia de um artista que está fazendo um trabalho e que esse trabalho gera outro trabalho, e gera outro trabalho, e gera outro trabalho, e então esses trabalhos todos vão sendo gerados um a partir dos outros. E o Berceuse, que foi onde a gente partiu, né, é esse momento que ele decide que esse trabalho é um único trabalho, né, e chama de Berceuse o ato que torna esses trabalhos um único trabalho, né? Então, enfim. Então, alguma questão até esse ponto, até esse momento? Eu queria explicar mais ou menos como é que era a estrutura do trabalho, porque aí quando o Rodrigo falar, vocês já terão entendido, né? Como é que o trabalho está estruturado. Então, o título já é muito interessante, né?
corrigir pelo erro, né? Normalmente a gente fala corrigir o erro, né? E ele pega um elemento muito importante, né? Ele saca esse elemento, e aí ele inverte um pouco isso, em vez de corrigir o erro, ele diz corrigir pelo erro, né? Assim, é uma ideia. Vocês vão ver como é que ele vai trabalhar isso, né? Então ele diz assim: a forma da exposição é a conjunção imponderável de dois fatores mais que diversos. De imediato, há a sequência de vigas de ferro que sustentam tanto precariamente dois cubos e um grande anel de mármore de Carrara, a tomar o galpão do Museu Vale do Rio Doce. Né? Na verdade, as vigas elas sustentam só o grande anel, né? Dentro do qual há dois pequenos anéis de mármore de Carrara. Né? A falta de um verbo adequado, digamos, soma-se a isso o deslocamento. Então, é isso aqui que ele está chamando a falta de nome mais adequado, ele está chamando de deslocamento. Vocês vão ver que, a partir de um momento, ele vai chamar esse deslocamento de ação. Ai, que saco. Ele vai chamar esse deslocamento de ação escultórica, não? E que é uma nomenclatura que o próprio Nelson Félix utiliza. Eu perguntei para ele de onde vinha isso, ele disse que foi uma pessoa que escreveu um texto, mas ele não lembra, não sabe me dizer quem foi a pessoa. Não? Eu já procurei saber quem foi essa pessoa que criou essa nomenclatura, né? Mas eu até agora ainda não consegui descobrir, tá? Mas uma vez que o próprio Nelson adotou essa nomenclatura, os curadores e os críticos também adotam, né? Quando falam desse deslocamento. Então, de imediato, há dois fatores que estão unidos numa conjunção imponderável, porque são dois fatores mais que diversos. Por um lado, o primeiro fator é a sequência de vigas de ferro que sustentam tanto precariamente dois cubos e um grande anel de mármore de Carrara a tomar o galpão do Museu da Vale do Rio Doce. Primeiro fator. Segundo fator, mais que diverso, a falta de um verbo adequado, digamos, soma-se a isso o deslocamento do artista até Camiri, pequena aldeia no interior da Bolívia, em função de sua quase perfeita correspondência com a situação geográfica do museu em Vila Velha, né? Museu da Vale do Rio Doce. Encontram-se a 23 graus um do outro, sobre a mesma latitude do globo, os mesmos 23 graus de inclinação em que a Terra gira ao redor do eixo do Sol. A operação escultórica, bastante concreta, que envolve o espaço do museu e a viagem casual, mas esteticamente compulsória do artista, deslocando-se a Camiri, constituem, portanto, a forma aberta do trabalho. Está descrito o que é o trabalho. Então, o primeiro parágrafo, como um bom texto de curador, descreve objetivamente o que é o trabalho. Embora ele já tenha introduzido aqui alguns elementos, portanto, a estranheza da conjunção, né? a falta de termo adequado para descrever uma parte significativa do trabalho, né? Então, o fato dele chamar esse trabalho de uma operação escultórica, né, que eu também acho isso muito interessante, né? Como se essas... Por quê? Porque o museu acaba fazendo parte da escultura, né? Porque as vigas elas estão sustentadas nas paredes do museu, né? Ou seja, a porta que tem no museu que dá passagem de um salão para outro, né? Tudo isso... Então, num certo sentido, eu poderia quase pensar que é um site específico, né? Porque é um trabalho que foi feito para aquelas
dependências, né? Que foi calculado o tamanho das vigas, né? O comprimento das vigas, tudo para caber dentro daquele espaço. Então, parece um site específico. Só que tem alguma outra coisa que mostra que não, que é esse deslocamento, né? Essa viagem casual, mas esteticamente compulsória, né? Então, quando ele diz esteticamente compulsória, ele está dizendo que, de algum modo, para o artista, artisticamente, né, é uma necessidade. Né? Então, isso é uma descrição da forma aberta do trabalho. Aí ele diz: a notória dificuldade do texto crítico consiste em achar palavras para descrever e qualificar semelhante forma, tão material quanto intangível. Então, o que eu acho muito interessante nesse trabalho, ou melhor, nesse texto, como um texto de curadoria, é que é um texto no qual o curador, ele, face ao trabalho, que ele acaba descrevendo no primeiro parágrafo, ele se vê diante de uma certa dificuldade de construir um texto sobre uma forma, essa forma que ele acabou de escrever, porque ela é uma forma tão material quanto intangível, né? Porque esse deslocamento que o artista faz até Camire, as fotos que ele faz, a situação da inclinação, então que põe essa relação tanto com essa outra cidade na Bolívia, mas que remete também à situação da inclinação do eixo da Terra em relação ao eixo do Sol e tal, tem uma dimensão supermaterial, mas também tem uma dimensão meio intangível, né? Quer dizer, por que esse deslocamento ele é parte de um trabalho artístico, né? Ele não é uma performance, por exemplo, até porque ninguém assistiu a isso. Há um único registro, que é uma única foto que é feita em Camire, por trás dele, com a câmera posicionada por trás dele e ele olhando. Não é uma performance, né? Então, como chamar esse deslocamento e como entender esse deslocamento, né? Aí ele diz: a tendência natural é acumular negativas, né? Você dizer o que não é, né? Constatar a inoperância do nosso vocabulário ao lidar com essa espécie de ação escultórica contemporânea. Então, ele adota essa nomenclatura da ação escultórica, que não é ele que criou, pelo que o Nelson me disse, né? Foi uma mulher, uma pessoa que escreveu um texto, né? Uma moça, mas eu não sei o nome dessa pessoa, né? Então, mas de qualquer modo, ele constata uma certa inoperância desse vocabulário da teoria da arte, da crítica da arte, para lidar com essa espécie de ação escultórica. Porque você tem uma escultura, se eu pensar que o trabalho inteiro é uma única escultura, e que, uma vez que ele é feito, ele acaba transformando o próprio museu nessa grande escultura, né? Bem típico dos trabalhos do Nelson, então, e aí faz nos lembrar, né, o Lages e o Pilar, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa que complementa essa escultura, que é essa ação, e que, por isso, é chamada de ação escultórica. Né? Aí ele diz: temos de assumir, desde logo, por exemplo, que uma dimensão invisível seja parte integrante da forma. Então, aí é uma temática que a gente já vinha vendo, né, nos outros textos que a gente leu e já aparecia desde o primeiro texto, Rodrigo Naves, né, que os trabalhos do Nelson eles têm sempre uma certa tensão entre o visível e o invisível, né? Que o invisível constitui o trabalho tanto quanto o visível, né? Ou seja, no campo das artes plásticas e das artes visuais tem uma dimensão não visível, né? Então, o trabalho... Então, por exemplo,
Tem uma nomenclatura, né, que que o Duchamp, né, introduz, que ele chama de arte retiniana, né, que é essa arte para o olho, para o visível, né, e ele tenta produzir, Marcel Duchamp, ele tenta produzir uma arte não retiniana, né. Então, os trabalhos do Nelson, eles são, ao mesmo tempo, retinianos e não retinianos, né? Eles são uma certa tensão entre o visível e o invisível, né? Então, ele diz, temos de assumir desde logo, por exemplo, que uma dimensão invisível seja parte integrante da forma. E, de fato, não pode ser diferente. Ou o artista não elegeria Camille o título da exposição. Então, eu não posso simplesmente abstrair desse deslocamento até Camille, e da foto que ele faz lá, e da foto que ele faz no museu, olhando para Camille, e do fato de que esse local é escolhido por causa da inclinação de 23 graus, por estar no mesmo paralelo, né? Eu não posso abstrair disso, né? Isso pertence à forma do trabalho. No entanto, é evidente que a formidável ação material dentro do galpão não visa apenas ilustrar uma ideia poética. Ela é o que é, né? Então, aquela escultura que está ali dentro do galpão, ela não está ilustrando uma ideia poética. Ela tem que ser analisada como a escultura que ela é, como o objeto que ela é. O que inclui as graves decisões técnicas e estéticas de sua realização. Né? É um trabalho pesado, né? É um trabalho cuja realização envolve uma série de problemas técnicos e estéticos. Por outro lado, como dar a medida crítica exata à ida do artista a Camille? Né? Então, eu gosto muito disso, né? Quer dizer, ele é o primeiro curador a se deparar, né, com esse fato de que os trabalhos do Nelson Félix, a partir do Cruz na América, começam a incluir, né, isso começa com o Cruz na América, começam a incluir esses deslocamentos. Né? Então, o Grande Buda não é só a escultura formada pela árvore e pelas garras, né, de latão. Ela é também essa ida dele para realizar esse trabalho lá. Né? É, num certo sentido, com esse deslocamento que ele vai traçando essas linhas, como a ida dele até o deserto do Atacama, como a ida dele até o litoral do Ceará, nesse ponto definido por latitude e longitude. Né? Então, quando ele diz como dar a medida crítica exata, é como ele, como um crítico de arte, pode dar uma medida, avaliar essa crítica. Quer dizer, como entender isso dentro desse trabalho, né? Isso quer dizer, então, esse segundo parágrafo do texto curatorial dele é interessante porque, se no primeiro existe uma descrição mais ou menos objetiva do que é o trabalho, no segundo ele descreve o próprio embaraço dele enquanto um crítico, enquanto um curador, de descrever esse trabalho. Né? Ele diz, está bem claro que não se trata de turismo afetivo, né? Ele não vai lá por nenhum tipo de questão afetiva, né? E aí aqui ele começa, então, a se aproximar, né? Ele diz, chamá-lo de aventura existencial. Então, ele está tentando ver se ele consegue um modo de descrever isso, né? Como crítico, né? Chamá-la aventura existencial, porém, parece-me um pouco forçado, anacrônico. Parece convocar uma alta espiritualidade e uma exigência de liberdade a essa altura descabidas. Sem dúvida alguma coisa dessa ordem investe-se na ética do trabalho do artista. Receio, contudo, que tanto aventura quanto existencial sejam termos culturalmente saturados. Então,
Eu vou fazer uma parada aqui, porque a gente já está fazendo quase 1 hora, e eu vou partir desse ponto, que é o primeiro aparecimento dessa palavra aqui, que eu vou, ética, que eu vou dar um acento a ela, tá? Mas eu vou... Fala, Felipe. Professor, eu ia perguntar se você ia comentar sobre a questão do erro ainda hoje, ou não. Da Vou, diferença de, pelo vou, menos vou, rapidinho. vou comentar porque ele vai tematizar isso a partir do determinado momento do texto dele. Ok? Tá, beleza.